Este ano, os campeonatos da terceira nacional começam antes dos nossos. Se eu estivesse numa equipa daquelas, precisava de saber quando é que começava para preparar então esse período. Então tem que sempre perceber quando é que começa, tenho que conhecer quando é que é o início, tenho que saber quais são os calendários, e quando falo de calendários, falo de perceber quais são as jornadas, se jogamos todas as semanas, ou se há paragens, e nós na Liga Placar o ano passado tivemos jogos ao sábado ou ao domingo, à quarta-feira e ao domingo, tínhamos uma jornada marcada para no dia a seguir ao Natal, em Braga. Ainda bem que não fomos, porque a minha família estava toda desejosa de ir para Braga passar o Natal comigo. Disse, não, eu vou sozinho, vou com a equipa. E acabámos por não ir por causa do Covid. Mas tudo isto é importante nós percebermos qual é o calendário e depois num momento mais tardio, porque os sorteios não são logo quando sai o calendário competitivo, que a Federação nos divulga, é os adversários. E vou dar um exemplo concreto. Se eu, na primeira jornada, nos calhar o Sporting, e à segunda o Benfica, se calhar o meu período pré-competitivo vai ser diferente. Porque vou ter dois adversários de grau de dificuldade muito mais elevado e, embora tenha que os preparar para estarem aptos a competir, vão ter que estar aptos a competir com as melhores equipas da Europa, que é um pouco diferente. Não é por isso que a gente vai fazer algo muito extraordinariamente diferente. Mas nós queremos competir com eles, queremos ser melhores que eles e por isso tenho que os preparar. Se for logo os primeiros a apanhar, sei que eles também vão estar muito melhores do que outras equipas. E por isso é que é importante saber quais são os adversários. E depois, saber também o calendário de seleções. O ano passado tivemos um atleta na seleção e também é nosso desejo ter mais e também a influencia na preparação do período pré-competitivo, porque, por exemplo, este ano a seleção vai ter uma prova que é finalíssima logo após a primeira jornada. Ou seja, se eu tivesse 2 atletas na seleção, para mim, ou 3, eu tinha que ter alguma atenção que, bem, eu não vou ter aqueles atletas naquele período. Pronto, por isso, isto tudo influencia na forma como nós depois preparamos o período pré-competitivo. Ainda não chegámos lá. Ou seja, nós só temos é que ter esta informação. Conhecem? Conhecem? Boa tarde. Faz favor. Para aqui. Isto é o nosso preparador físico. Sabes o que é isto? Quando batem palmas é que vais pagar a multa. Chegaste atrasado. E eu pensar que ele ia chegar depois do fisioterapeuta. O fisioterapeuta está cá desde quarta-feira. E ele chega primeiro que o fisioterapeuta. Não sei para onde é que ele anda. Mas pronto, a ver se não me perco e depois também não queria muito alongar. E é importante o Rodrigo estar aqui. Anda para aqui, meu. Porque nós fizemos um trabalho, este trabalho de apresentação, nós alterámos aqui o protocolo. A ver se estamos aqui a apresentar, porque nós trabalhamos em conjunto e por isso é que era importante ele chegar e o João, porque a própria apresentação nós alterámos aqui um bocadinho o que é que estava anunciado. Não vou eu apresentar porque isto está tudo interligado e já vão perceber porquê. Bem, continuando. É aqui que vamos definir o período pré-competitivo. E para nós o período pré-competitivo começou no dia 15 de agosto. Mas a época desportiva começou aqui. Por isso a pré-época foi férias. Período pré-competitivo. Ou seja, começou a 15 de agosto, foi no dia que eles foram vestir os equipamentozinhos e entraram dentro do campo. Então e aqui? O que é que eles fizeram? Nós começamos a época, este ano começámos a época, e nosso período pré-competitivo definimos que ia ter 6 microciclos. O 7º microciclo já vai ser o microciclo da competição.
já não faz parte, já não estamos a preparar. Já nos estamos a preparar para o jogo. Não para a competição apenas, mas para aquele jogo especificamente. Quantas unidades de treino correspondem aos 6 microciclos? Eu posso responder já? Os 6 microciclos, sim, muito rapidamente, porque pode ser ajustado. Querem responder vocês aí? Perto, entre as 40 e as 50. Eu sei onde é que é chegar, ou seja, nós quando começamos a competir, já temos quase 50 unidades de treino. O ano passado fizemos 200 e qualquer coisa. Mas pronto, para não me perder e para tentar ser sucinto, o ano passado definimos, corrijam-me se estiver errado, 8 microciclos. 7 microciclos. Porquê? E isso há que ter em conta também, já vos vou falar também aí à frente. Preciso saber que equipa é que vou ter. É uma equipa que já conhece as ideias do treinador e da equipa técnica e do nosso modelo de jogo, ou vêm jogadores de vários lados, e o ano passado isso aconteceu. O ano passado tínhamos ficado com 6 jogadores e integrar o plantel 9 novos. Tivemos que começar mais cedo. Sentimos essa necessidade. Não tivemos, sentimos essa necessidade. A determinado momento até achámos que foi muito positivo isso. E pela experiência passada, porque isto não é uma receita, isto tem que ser sempre assim, não. Vai-se adequando mediante o que é cada equipa de cada um de nós. Mas pronto, 6 microciclos. Então o que é que se passou ali naquele período? Nós chamamos, é o período preparatório da época. Multa. Diz? Não, isto aqui é difícil da net. Por causa dos vídeos, não é? A gente vai esperar. O que é que chamamos de período preparatório? É um período em que os rapazinhos e nós ainda estamos de férias, mas que já estamos a trabalhar para a competição. E nós definimos o dia 12 de julho. O dia 12 de julho foi quando começou a nossa época desportiva. Vou voltar a dizer isto que eu sou chato. Aqui para trás é que é pré-época. A época começou aqui. E isto é período pré-competitivo. Isto tudo aqui é período pré-competitivo até aqui. O que é que nós fizemos? Esta é a parte que eu tenho que pôr os óculos. Desculpem lá, que eu tenho que alterar aqui. O que é que nós fizemos? No período preparatório, plano de treinozinho individualizado para os jogadores. Dou aqui o exemplo do nosso capitão. Uma cartinha a dizer, transmitir um pouco, a pôr-lhes os pés, bora, as férias estão a acabar, lembrar-lhes do que é que representarem a Quinta dos Lombos, neste caso, fazer-lhes um bocadinho o refresh para aqueles que já ficaram, não é? O que é, e aqui eu dou o exemplo do capitão, falar-lhes um bocadinho do que é a história, do que é que a gente fez, e dizer-lhes que a época vai começar agora. Dar-lhes aqui algumas palavras que são importantes durante a nossa época desportiva, que eles tenham sempre presentes, o compromisso, a confiança, a determinação, algo que nós queremos que seja vincado e que eles percebam assim, olha, isto vai começar hoje. Agora vocês podem perguntar assim, então mas eles fizeram alguma coisa disto? Plano de treino individualizado, elaborado pelo preparador físico, pelo Rodrigo e pelo fisioterapeuta, o João, Alexandre, onde tem aqui uma série de tarefas para fazer. Treino 1, uma série de coisas. Queres falar disto agora, Rodrigo? Ok. Perceberam ali a ideia? Ou seja, eles recebem uma comunicação, olha,
meus amigos, está na altura de vocês começarem a preparar, porque no dia 15 de agosto a gente não vos quer dar porrada. A gente não vos quer pôr aí a fazer, subir bancadas, corridas loucas, e para transmitir-vos isto. Isto é uma aprendizagem. Nós há 3 anos não funcionávamos, há 3 não, já funcionávamos um pouco assim, tínhamos um trabalho muito mais generalizado, este ano foi individualizado, o Rodrigo já fala nisto, mas a nossa preocupação maior não era essa, era quando eles chegavam a gente começava a prepará-los e aí é que a gente começava a tentar que os índices físicos deles fossem elevados e muita porradinha. Agora nada disso. Aliás, o Rodrigo disse, não quer dar porrada aos rapazes, nós depois ao fim de 2 semanas não podem ver, não é? E pronto. Ou seja, começamos ali naquela data, porque achámos que tinham quase um mês e é suficiente para eles reequilibrarem. Neste contexto, a maioria deles já tem o cuidado de não perder os índices físicos para se poderem apresentar em condições. Mas tivemos atletas que chegavam com peso a mais, uns com muitas dificuldades em termos de resistência, e isto pretende evitar isto. Ou seja, em vez de começarmos a pré-época a 1 de agosto, a pré-época, ou o período pré-competitivo a 1 de agosto, assim, eles continuam de férias, mas já estão a trabalhar. Tudo é importante nesta fase, e nesta fase trabalhamos. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Ou seja, trabalhamos a parte física, aqui é o Rodrigo, a parte técnico-tática também, e quer o Rodrigo, quando falo do Rodrigo, quer o preparador físico, quer o treinador, quer a equipa técnica, tem a responsabilidade de também trabalhar a parte motivacional, que às vezes esquecemos, e é muito importante, se não das mais importantes. A questão da recuperação de lesões, porque nesta fase também há sempre umas mazelas e este ano estamos a sofrer um bocadinho com isso. E pronto, os testes físicos e a questão da parte física muito analítica e também o jogo, que é importante, o treino e o jogo. E aqui gostava-vos de transmitir isto. Não sendo, ontem estive a trocar um bocadinho de impressões com o Ivo sobre isso e com o Arthur também. Nós, e com o Cláudio, e com o Carlos, nós mudámos a nossa maneira de pensar o treino com a chegada do Rodrigo. O Rodrigo vinha de um contexto do futebol, certo? E pilates, e yoga. E trouxe-nos no conhecimento dele uma forma diferente de pensar o treino. Para mim, o treino enquanto treinador, eu é que mandava o treino, fazia o treino de 90 minutos, em que trabalhava aspectos técnicos, táticos e físicos e psicológicos. Trabalhava tudo junto. O Rodrigo fez-nos perceber, e com alguma, sem resistência nenhuma, mas com alguma desconfiança, porque é normal, que se aquilo trazia resultados ou não. E imaginem, vocês nas vossas equipas técnicas dizem assim, olha, treino, nós treinadores, e às vezes os diretores, e às vezes os treinadores dos outros escalões, e às vezes os treinadores de outras modalidades que são do mesmo clube. Imaginem eu, e quem viu hoje aqui o treino viu que a primeira parte do treino eles não tocaram na bola. Tiveste cá a ver, não foi? E foram 30 minutos. Mas o pavilhão, ocupado. Ok, mas é importante. Nós estamos num contexto diferente. Treinamos às 8h30 da manhã e às 3h30 da tarde, não influencia nada. Mas o ano passado, quando treinávamos de manhã, não havia problema, mas quando treinávamos à noite, tentávamos ajustar, e o trabalho que muitas vezes o Rodrigo fazia e o João Alexandre, na questão do plano de prevenção de lesões, tentávamos não ocupar aquela parte do campo, não precisam de estar no campo. Temos um ginásio em que fazemos esse trabalho. Mas isto para dizer o quê? Quando os atletas chegam para trabalhar com bola, já não há cá aquecimentos. Não há aqueles joguinhos, e estamos a falar de um contexto sénior. Não há cá joguinhos lúdicos, ou pode haver um dia ou outro que a gente entenda como num treino de recuperação, ou numa situação em que a gente sinta que a equipa está com um stress competitivo e queremos introduzir isso. Mas o que é normal, ou o que é padrão,
é parte física, e o Rodrigo já vai falar disso mais à frente, em determinados dias o que é que vai trabalhar, ou força, ou velocidade, ou habilidades específicas, uma área que é do Rodrigo e que eu gosto muito. Mas quando eles vêm para mim, espetacular. É já só trabalhar. E hoje vocês viram quando eles, quem teve cá a ver, quando eles começaram aqui a jogar, já estavam a jogar. Já tinham feito o aquecimento do jogo. Aliás, no nosso próprio aquecimento de jogo, já retirámos posse de bola, não existe. A gente tinha há 2 anos, fazíamos 4 contra 4. Fazíamos posse de bola, a 2 toques, 2 ou 3 equipas. Tirámos isso. Tirámos isso. E com resultados, não tem a ver com os resultados que vamos tendo nos jogos, com resultados a sentir os jogadores. E o que é que aconteceu quando introduzimos esta nova forma de trabalhar? O capitão veio ter comigo ao fim do 3º treino, ao 4º. Mister, e bola? A gente está a jogar pouca bola, não? Fogo. Mas o treino ontem só tivemos 30 minutos de bola. Calma, calma, acredita no processo. Explicámos, acredita no processo. Claro que na semana seguinte já tiveram 45 minutos de bola. Mas é raro o treino que eles tenham mais de 1 hora de bola. Depois há ali trabalho dependente especificamente que nós fomos olhando, e também um crescimento ali com o Rodrigo, de que se calhar havia algumas tarefas que podíamos até introduzir a bola. Mas o que é que o Rodrigo defende, que acho que isto é que é interessante e que eu concordo. Ele não consegue tirar o maior rendimento deles em termos do trabalho físico que está a fazer, nem eu vou conseguir tirar o melhor rendimento deles do trabalho técnico-tático, deixa-me só concluir, se não for feito desta forma. Ou seja, eu ao pôr tudo no mesmo bolo, ou o meu foco será na parte física e anda lá e faz isto como deve ser, ou será na parte técnica e anda lá e faz isto como deve ser e estou a perder na física. Está bem? É esta a ideia. Diz lá. No microciclo padrão, ou seja, nós fizemos isso, não foi a pensar que jogávamos quarta. Aliás, a Div explica aquela questão do treino de recuperação, porque quando jogamos à quarta, imagina, nós temos um treino de recuperação em que o Rodrigo disse-me assim, eles não tocam na bola. Ou por outra, quem pode tocar na bola, tocar é quem não jogou ou que não tem estes minutos de jogo. Jogou 3 minutos, 2 minutos, pronto. Olha, são estes 4, 5. E nós fazemos tarefas com esses. Os outros não tocam na bola. Agora imagina o que é, de jogares ao domingo, segunda, treino de recuperação e quarta, estares a jogar. Mas o Rodrigo explica isso da forma mais científica. Já é diferente. Mas é diferente, mas a ideia é o seguinte, imagina que qual é o dia, se a gente tem jogo, qual é o dia mais intenso? O jogo, certo? Pois a ideia da coisa é, tens o jogo, a carga desce um bocadinho à recuperação, depois começas a subir, e depois quando começas a chegar à quinta, sexta, começas outra vez a descer, ao jogo estás a 100%. Agora é o seguinte, com o 3, esta ideia da carga será igual. Só que agora é o seguinte, como só tens 3 treinos, se calhar aquilo que eu trabalho em 2 separadamente, se calhar vais ter que trabalhar em 1, ou se calhar vais ter que trabalhar em todos. Imagina, se eu tivesse 3 treinos, se calhar trabalhava força, se calhar durante todos os treinos. Se calhar não trabalhava com a intensidade que eu trabalho só num dia, ou em 2 dias. Percebes? É diferente. A ideia é pensar igual, só que temos que fazer de maneira diferente, para que depois tu também queres que no teu jogo que eles sejam bem também. O que eu gostava de realçar nisto é que, independentemente de nós treinarmos 3 vezes, ou 7, ou 8, é percebermos que há vantagens em darmos o treino físico ser um treino analítico. Há vantagens. Tem que ser um trabalho em conjunto, não é? Não é, olha, vocês vão para o ginásio e depois vêm cá começar. Não, não é nada disso. Há vantagens nisso. E depois saber o que é que se trabalha. No dia que ele trabalha a velocidade, nós constatámos, a gente vai aprendendo, não é? Alguém montemos, acho que foi o Cláudio que disse, nós trabalhamos tentativa-erro, pronto. Nós também, às vezes. O que é que nós, o ano passado, constatámos?
No treino que o Rodrigo, ou que nós fazemos, o HIIT, no treino que fazemos o HIIT, eu a seguir não posso fazer tarefas em que eles tenham que ter muita complexidade. Porque eles estão tão desgastados fisicamente que não dá. Não rendia a parte técnico-tática também. Então o que é que eu lhes dou? Jogo. Poucas correções, dou-lhes jogo, dou-lhes coisas simples para eles fazerem. Percebes? No treino que eles trabalham velocidade, no ginásio ou no campo, eu depois, as minhas tarefas com bola, têm a ver com isso também. No treino que eles trabalham reação, e a gente já vos vai mostrar ali no microciclo padrão. Agora, isto pode ser feito em 7 treinos, ou 8, como pode ser feito em 3 ou 4. Pode ser feito. No treino que eles fazem a recuperação, não fazia sentido gols de cabeça. Estão a recuperar. Eu usava antigamente esta expressão. É o treino de descompressão. Isso é o quê? A gente às vezes não pensa nas coisas. Toda a gente diz, é descompressão, é descompressão. A descompressão, vens para a praia beber uns copos e pronto. Para não dizer outras coisas. Mas isso, um treino de recuperação, depois não vou pô-los a jogar gols de cabeça. Alguns correm mais, outros não correm nada. Estão ali, não gostam. Agora, há que ter atenção ao trabalho que se faz, ser um trabalho em conjunto, para que o que se está a fazer no trabalho de físico seja complementado depois com o trabalho técnico-tático que já não vou fazer. Já não estou preocupado. Fazia tarefas que era, bora, poliometria, sprint, vai jogar. Vai jogar no aspecto, entrava em jogo. Na poliometria, alguns nem saltavam com 2 pés. Eu vou parar, depois vou dar cabo do jogo. Está ali o Tiago, ele não gostava nada. O Tiago está ali é um bom exemplo. O Tiago cresceu, em termos físicos, enquanto atleta, brutalmente com este tipo de trabalho. Porque nós não lhe conseguimos dar carga física suficiente no treino integrado para que ele pudesse crescer. Porque o jogo de futsal está muito mais físico. Então temos que, se calhar, dar parte do nosso treino, que é difícil para os treinadores. Nós treinadores gostamos é de controlar o treino e jogos e pinos e faz assim, faz assado e movimenta-te para ali, joga com o pé esquerdo, joga com o pé direito, que tudo isso é importante. Mas se vais trabalhar fisicamente, para tirares o maior rendimento deles, não atinges tão rápido e às vezes nem atinges aquilo que pretendes do atleta. Está bem? Alguém quer fazer mais alguma questão? Força. E em relação ao trabalho Do Rodrigo. Trabalho físico. também é feito com outro exercício? Desculpa? São feitos os 2 exercícios que o Mister utiliza no treino. Também tem influência dele? Ou seja, o que é que o Mister vai ganhar Só te responder. O meu trabalho tem que ser complementar ao dele. Imagina, se eu treinar força, eu treino de força, não se chama geral, mas força não é específica. A específica é no campo. Ou seja, por exemplo, se eu trabalho força explosiva ou potência, eu vou pedir a ele trabalho de força no campo. Como é que é força no campo em futebol ou futsal? Tens que reduzir o campo, fazer muitas travagens, muitos choques e estás a trabalhar força específica. A minha força que eu trabalho no ginásio é para que eles consigam saltar, consigam travar, consigam mudar de direção, consigam fazer acelerações e não se aleijarem. Não sei se respondi a isso ou não. Isto não é ter um PT para os jogadores. É teres um elemento na tua equipa técnica que seja especialista na parte física e que perceba também o jogo. O Rodrigo dizia-me ao início, mas eu isso não percebo nada. Mas eu quero que tu percebas. Para tu perceberes o que é que necessitas de trabalhar. Eu não gosto de ter alguém que esteja comigo a trabalhar e não saber ou não ter conhecimento do que é que estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar uma equipa de jogadores de futsal em que queremos competir ao final de semana. Se ele não conhecer o jogo, é melhor dizer assim, ele conhecendo o jogo está muito mais apto a criar tarefas na parte física que tenham mais a ver com o rendimento que eles vão ter depois em campo com este tipo de tarefas depois já com bola. Mas trabalhamos em conjunto. Eu, ao princípio, fazia tarefas... não faças isso, meu. Neste dia, não. Quando começámos logo a trabalhar, foi um processo de conhecimento.
Agora, temos de ter a capacidade disto, de abdicarmos. E depois, fazer perceber aos jogadores que é importante. Os jogadores, poucos, é melhor dizer assim, eu tenho que ter cuidado, estão aí eles, poucos gostam daquele tipo de trabalho. Poucos. Mas isto é interessante isto, e vou partilhar isto convosco. Nós viemos para cá, preparámos o microciclo. O Rodrigo não veio logo connosco, e o Rodrigo disse assim, olha, eles que façam isto e aquilo. O João disse logo, onde é que é o ginásio? Disse, vocês tenham lá calma, vocês já foram à terceira. É que nós não estamos aqui nos lombos, em que o ginásio é aquela porta ali. O material, mas aqui é possível fazer. Vocês têm aqui equipamento, algum equipamento, depois o Marco fez o favor de nos dizer que equipamento é que tínhamos. Eu disse, olha, excelente, dá para fazermos isto e isto e isto. Há sempre coisas que se pode fazer. Não é só num ginásio, não é bum. Isso era o que a gente fazia quando construímos o ginásio nos lombos e antes de ter alguém com a capacidade e o conhecimento que o Rodrigo tem. Era isso que fazíamos. Era cargas, mas... E depois o trabalho complementar entre o que era a física e o que é o técnico-tático não existia. Está bem? Pronto, vou andar, que eu tenho aí montes de perguntas para fazer ao Jockey, o que é que ele apresenta. Ora bem, então pronto, traços gerais, o que é o nosso período pré-competitivo? O que é que nós fazemos? Exames médicos, que é o que acho que todos fazem. Condição física geral, os testes físicos, e condição física geral o Rodrigo também já vai falar um bocadinho disto, e o João. Fazemos os testes físicos, eles já vão falar. A assimilação do modelo e ideia de jogo, e o ano passado havia mais jogadores novos a entrar, este ano só entraram 2, e às vezes o processo é mais moroso, que é as ideias do treinador. Vou dar o exemplo, também está aí o William. O William no Módicos, a forma de defender era diferente do que era dos lombos, porque a minha ideia, enquanto treinador, de defender é diferente do que era do treinador do Módicos. Não é que está certo ou que está errado, é uma ideia diferente. O William, se calhar, hoje, sinto eu, se calhar o treinador do Módicos sente outra coisa, que é, eu sinto que o William está mais capacitado porque conseguiu mostrar que consegue jogar nas ideias do treinador do Módicos, com aquele sistema de jogo, com aquela forma de jogar, e agora consegue, e eu acho que ele está melhor por isso. Não é porque está a fazer as minhas ideias, não. Está capacitado a defender com trocas na primeira linha, que já o fazia muito bem, e agora já corre, que até os colegas dizem que ele parece um ala. Vai para cima, vai para baixo, é ou não é? Já faz cortes dentro da área. Quando eu jogava com o Módicos, dizia assim, olha, vão para cima do William, o gajo que estiver com o William, vá-se embora. E agora já não dizem isso muita vez, porque já percebem que ele também acompanha, ou acompanha quando tem que acompanhar dentro do que é a nossa ideia de jogo. Por isso, aqui também trabalhamos isto este ano de uma forma não tão vincada, porque o grupo praticamente é o mesmo. No período pré-competitivo, o convívio e o entrosamento da equipa é importante. Alguns estão de férias, desligados um bocado, mas também num grupo novo é sempre muito mais importante isto. Os jogos de preparação, para nós é elementar ter jogos de preparação. Período pré-competitivo sem jogos. Quando chegamos ao primeiro jogo, a gente nem consegue perceber se o que andamos a trabalhar, se andamos só a jogar entre nós. Isto é importante. A avaliação do treino e da carga e a inclusão de novas dinâmicas. Isto foi o que foi feito esta época. O que é aqui? As novas dinâmicas. Este ano, já o queríamos ter feito o ano passado, temos mais um elemento na equipa técnica. Só estou a arranjar problemas ao Marco, que eles agora querem até mais de um em um. Eu sempre venho aqui só arranjo problemas. Que filmamos o treino. Temos uma plataforma onde temos os treinos todos. Os jogadores têm acesso a essa plataforma se quiserem ver o seu treino. E nós analisamos determinado momento do treino em que identificamos algo que foi positivo ou não foi positivo e fazemos recortes para em determinados momentos que queremos mostrar ou ao grupo ou ao individual. O que é que nós fazemos? As correções, as partes onde um atleta está a errar consecutivamente, vamos querer mostrar só ao atleta, olha, podes melhorar aqui. Aspectos muito mais coletivos que estamos a fazer bem, mostrar, olha,
aqui estamos bem. Aspectos mais coletivos que até não estamos a fazer como a gente pretende. Olha, é aqui que temos de melhorar. E isto é a questão da avaliação do treino também. E da carga, que eles já vos vão, o João e o Rodrigo já vão falar. Alguma coisa que vocês aqui fazem também nos vossos períodos pré-competitivos, além disto? Ou seja, isto e isto. Alguma coisa que nós não façamos? Fazem poucos? Também porque tem poucas equipas aqui, não? Porquê é que não põem juvenis a jogar com iniciados, logo no período pré-competitivo? Isso é interessante. Ótimo. Pois. O vosso contexto é um bocadinho diferente, mas isso é possível fazer. Mesmo que sejam poucos... Diz? Mas em juvenis e júniores, júniores não há, antes havia. Os júniores, o primeiro jogo oficial era o campeonato. Aqui temos o torneio de abertura. E o torneio de abertura, pelo menos para mim, como jogar de juvenis, pode funcionar como os jogos de preparação. É o que tu definires. É o que tu definires. Jogos de preparação, torneios, jogos de apresentação, participação em torneios, que é o que estamos aqui a fazer este fim de semana. Jogos de apresentação, já fomos a Portimão, já fomos ao Monfortense, já fomos ao Belenenses, esta época. Escolhemos adversários também, jogámos com o Torriense, ou seja, nós tivemos um convite para ir ao Portimonense. Se calhar não era o adversário mais ideal que a gente quisesse para aquele momento da época, porque nós até só queríamos jogos no final do terceiro microciclo e fomos no final do segundo microciclo, já vos mostro ali. Mas depois, duas equipas da segunda divisão, claramente nós entendíamos como acessíveis, ou dentro daquilo que era o que a gente pretendia para aquele momento, e depois uma equipa candidata a subir de divisão, com uma equipa experiente de primeira divisão, e por isso é que é preciso ter em conta também os adversários. Mas isso é a nossa realidade. Agora, se só tiver 3 ou 4 equipas que queiram jogar connosco, é sempre bom fazer jogos de preparação. O que é que nós fazemos nos jogos de preparação? Tempos de utilização equilibrados. E nos jogos de preparação, a implementação da prática da ideia de jogo, relevância nos esquemas táticos. Olha, nós queremos trabalhar só estes, e estamos a fazê-lo, só este canto ou este fora, vamos insistir nisto, subida do guarda-redes, situações de estratégia que a gente quer implementar, aqui também dá reforço nisto dos jogos de preparação. Não pode servir, ou por outra, não pode servir não, esta palavra é forte. Não deve ser só para servir se a gente ganha ou não o jogo. Isso às vezes depois fica tudo turpado. Está bem? E por isso ali a relevância que eu vou dar à questão dos tempos de utilização. E vou-vos mostrar aqui, nós definimos agora, olha, cada jogador vai estar em campo 4 minutos. E depois saem, entram outros 4 minutos. Depois saem, entram outros 4 minutos. Ou entra outro quarteto, 4 minutos. Independentemente se estivermos a ganhar ou a perder, ou a jogar bem ou mal. Porque foi assim que a gente definiu. Agora, se o jogador se aleijar, claro, não vai mostrar, não, fica aí dentro, tens de fazer 4 minutos. Não é nada disso, não é? E vou-vos mostrar aqui, porque acho que é interessante poderem ver. Vou-vos mostrar se isto abrir. Isto é a idade. Não é falta de vista, é a mesma idade. Ora bem, vocês conseguem ver daí? Eu vou pôr um bocadinho maior. Neste momento falta aqui um jogo. Já está melhor assim? Já conseguem ver os minutos? Não? Sim, já está melhor? Pronto, só para terem uma ideia. Neste momento vejam aqui, 44, 49, 35, 53, mas é quase tudo os mesmos minutos. Isto são guarda-redes. É diferente. Falta aqui um jogo, que foi o último. Mas pronto. O Rafa, 44. O Babau, 49. 3 jogos, na mesma. O Edi tem menos tempo, porque não foi um dos jogos. Decidimos não levá-lo. O Tomás, 53. O Rodriguinho, 35, porque não foi a um dos jogos. O William, porque fez um jogo e depois está recuperado de uma lesão, não jogou mais.
Milton tem jogado, ou seja, só fez um jogo, como está aqui. Conceição só fez 2 jogos. O Tiaguinho fez os 3 jogos e o Vicente. Ou seja, quem fez os 3 jogos, aqui por acaso não está a média dos minutos. Depois fazemos uma avaliação simples. Que acho que isto é interessante às vezes a gente observar. Ai pá, aquele gajo é um craque, faz golos à brava. Mas quando ele esteve em campo, a equipa sofreu muitos mais golos do que marcou. Olha só esta. Fónix, o gajo vai ficar vaidoso. O Tiaguinho, quando esteve em campo, a equipa marcou 10 golos, só sofreu 1. Eu não quero saber se ele marcou golo ou não. Por acaso aqui, ele olha, não marcou golo nenhum. Tens que marcar golos, Tiago. Fez 4 assistências. Mas quando ele esteve em campo, a equipa marcou 10. Olha este. Quem é? 9-3. O Babau. O Babau fez 2 golos à brava, 2 bons golos agora como um Frutense. Fosse, grandes golos que o Babau fez. Pois é. Mas o rendimento do Tiaguinho, muito melhor que o do Babau. Porque o Babau, quando esteve em campo, a equipa marcou 9, mas sofreu 3. E esta avaliação nós também fazemos. Jogos de preparação, nós fazemos esta avaliação sempre. Jogos de preparação em que estamos a dar o mesmo tempo aos jogadores. O Babau, 49 minutos, o Tiaguinho, 53. Não é, 4 minutos não é relevante. Não saiu logo, Tiago, e o Tiago vai para o outro lado, em vez de sair, afasta-se para não sair logo. Só mais esta, pronto. Ok? E isto também é uma preocupação. Se estamos a preparar a equipa para competir, não é justo, no nosso contexto, não é justo. Estamos a preparar a equipa para competir. Olha, tu ficas assim e não jogas, que a gente quer ganhar este jogo de preparação. E depois tem azar que um amagou-se e eu vou precisar dele. Fez meia dúzia de minutos nos jogos de preparação. Depois não está preparado para competir. Está bem? E esta é a nossa preocupação também. Pronto. Ou seja, vou-vos transmitir aqui um bocadinho o que é os nossos microciclos do período pré-competitivo e depois o Rodrigo já vos fala disto e o João. No micro 1, treinos de volume médio, intensidade baixa. E vou-vos só também rapidamente, para não me alongar. Começámos, não foi o período pré-competitivo, começámos os treinos aqui, porque eles já tinham tido aquele período preparatório em férias. Viram há bocado. 15 de agosto, manhã, tarde, manhã, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã. Tiveram de férias. Criares uma ruptura logo, em que eles não possam estar com as famílias no fim de semana, para nós é abrupto. É como a gente chegar ao trabalho de férias e ter a secretária cheia de coisas para fazer. E depois ainda ter que ficar lá o fim de semana para fazer as coisas, porque não teve tempo de fazer durante a semana. Ok? E tivemos essa preocupação de não marcar nada ali. Jogos, 0. Está bem? Só para terem uma ideia. Volume médio, intensidade baixa. Isto é um treino nosso, às 4h20. Todos os jogadores a participar. Não há jogadores ali parados. Os que estão aqui, um guarda-redes, porque os outros 2 estão a trabalhar, e algum lesionado. Ok? Todos os jogadores a jogar. Uma tarefa simples, um 4 contra 4, com 2 apoios laterais de cada lado, mas todos estão a jogar, todos estão ativos. Se eu tiver jogadores parados logo aqui, não estou a dar volume nem intensidade aos jogadores parados. Nossa preocupação também tem que existir aqui. Está bem? Pronto, é só um exemplo. Micro 2. Volume elevado ou mais elevado e intensidade média. Ou seja, passou da intensidade baixa e isto aqui não é condição sine qua non. Depende de como é que a gente os sente, como é que eles se apresentaram das férias, depende disso tudo. Está a ver?
Tiveram folga, aqueles 2 dias, treino. Condição física geral, organização defensiva, inferioridades, treino, folga à tarde. Treino, 8h45. Na primeira semana treinámos às 9 horas, não foi? Não sei logo o choque, ter que levantar cedo da cama. 8h45. Tal. Já começa o PPL, nesta semana, jogo. Este jogo fomos, não é que a gente o quisesse, mas foi um convite, era aquele momento da oportunidade e aceitámos. Porque o ideal para nós era podermos ter treinado aqui e aqui, fazer um microciclo igual ao outro e aqui folga. Assim, jogámos aqui 3 dias de folga. Excelente. Esta época o Mister está bacana, isto é folgas todos os fins de semana, está mesmo bom. Já vão ver que eles enganaram-se. Pronto, não vou mostrar, tenho aqui os vídeos, mas não vale a pena, porque são tarefas de treino, só para perceberem depois, eu depois partilho a apresentação. Terceiro microciclo, onde nós já tínhamos ideia de poder ter os jogos de preparação com adversários que nós escolhemos. Treino. Já mais adequado àquilo que nós vamos fazer durante a época, mas com 2 jogos. Isto provavelmente será o nosso ciclo padrão, o nosso microciclo padrão. Ok? Jogando ao sábado, segunda-feira de manhã treino de recuperação, terça treinamos, segunda treinamos à tarde. Agora, 8h45, 15h30. Noite, para eles estarem com as famílias. Ou para irem beber copos. Mas se forem beber copos, aqui outro dia já se vai perceber. De manhã. Quarto microciclo. É o que estamos. Jogámos sábado e domingo. Viram aquele microciclo da semana anterior? Foi treinar todos os dias e jogar sábado e domingo. Não. Sim. Já não houve folgas para ninguém. Agora vejam bem há quantos dias estes rapazes não têm folga. Um dia para eles. Folga de manhã, porque tínhamos feito a viagem no dia anterior de Monforte e chegámos já tarde, para descansarem. Treino de recuperação. Bola. Não tenho aqui o treino ainda. Não filmámos esse treino. Foi trabalho com o Rodrigo e tecball. Grupos de 6 para um lado, 6 para o outro, 6 para o ginásio. Ele já explica o que é que faz. E os outros 6 a fazer jogos de tecball. Não foi? Isto foi segunda-feira desta semana. Terça-feira, jogo com o Torriense, o tal jogo que nós pretendíamos fazer com uma equipa mais competitiva. Não treinámos sequer. Treino de técnico-tático, de estratégia, bola. Estamos a fazer preparação. Queremos jogos agora para perceber o que é que fizemos nos 2 primeiros microciclos e sentimos o que é que podemos ou que devemos trabalhar. Se quiserem interrompam. Senão depois o Ivo vai-me dizer que eu só fui a organogramas e eu não quero isso. Jogo com o Torriense. Quarta-feira, 5 da manhã no aeroporto. Treino aqui à tarde. Ontem, não foi aqui, foi no outro pavilhão. Bola quase 0. Foi treino para o João, treino de recuperação e fizemos um meio com pouca correria. Mesmo assim, eu acho que eles correram muito. Treino hoje. Amanhã treino de manhã e o torneio. Jogo à tarde. Sábado treino de manhã, já será um treino de recuperação. E treino de preparação para o jogo, de estratégia, sem conhecer o adversário, mas vai ser muito mais de preparação para aquilo que nós pretendemos trabalhar nesta fase. E depois jogo aqui. Está bem? O que é que vocês faziam aqui, de segunda-feira? Vocês, enquanto treinadores, o que é que faziam à vossa equipa? Mediante um enquadramento destes? O dia todo ou só de manhã? O dia todo. Ainda bem que eles não estão aí a ouvir. Vai ser só de manhã. É que nós no fim de semana já vamos ter a Taça Vila Cascais com o Benfica e com o Sporting. É que também depois eles estão tão habituados
a trabalhar. Se a gente depois rompe com o trabalho, eles também vão sentir. Mas pronto, eu vou considerar esse teu conselho, depois logo vejo. Vai depender do comportamento deles aqui. É uma sugestão. E depois mediante eles, porque às vezes até tenho vontade, não faças isso. O Rodrigo então é lixado. Já estás a facilitar. Tu é que sabes, mas não faças isso. E eu pronto. Aqui é o volume médio e a intensidade média. Pronto, isto depois depende também muito como nós também vamos sentindo da equipe. Pronto. Acho que já não vou falar da questão do estágio. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre aquilo? Se eu treinasse 3 vezes por semana, eu quereria ter os 3 treinos na mesma e pelo menos um jogo. Pelo menos, se eu pudesse ter 2 jogos de preparação nesta fase, no terceiro microciclo, era o ideal. Porque eles também estão a treinar. Ganhava 2 treinos.